Boa noite, boa tarde, bom dia, seja quando você estiver assistindo esse nosso papinho. Bem-vindos ao canal do Sercom. E a gente já vai pedindo para vocês aí que tirem pelo menos um minutinho do seu dia para vibrar pelo nosso planeta Terra, por aquelas pessoas que vocês não nutrem uma relação muito legal, por aquelas que de verdade vocês sim nutrem pelos animaizinhos, enfim, caprichem nisso. E a gente vai pedindo pela turminha do invisível que está por aqui, que nos traga boas inspirações para trazer a lição da noite, que é a de número 174 do livro Pão Nosso, e que traz bastante provocações legais, alguma coisa para a gente pensar bastante, e que tem como título Espiritismo na Fé. Ela é muito bem ilustrada por uma frase do nosso Mestre Jesus que está em Marcos e que diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Prestem atenção nisso. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão em novas línguas. Esse trechinho nos traz isso, e a continuidade dele diz inclusive que com impostação de mãos farão curas em várias pessoas. Bueno, a doutrina espírita, ela vem explicar diversas questões que Jesus ainda fez questão de dizer que traria diversas coisas em metáforas, e que lá na frente algo viria a explicar todas as suas verdades ditas, né? E é claramente, se a gente analisar essa passagem de Marcos, ele fala muito bem o que antes a gente diria: expulsarão os demônios em meu nome. Bom, primeiro aí a gente vê que não existe uma dualidade dogmática entre bom é Deus, ruim é o diabo. E sim, existem diversas figuras, né? Primeiro que nós não acreditamos que exista um diabo, mas que a fonte criadora criou, e que a partir daí o que era bom e o que era ruim iria se colocar de acordo com plantio, colheita, evolução, involução e o pensamento para o livre-arbítrio que cada um teria. Obviamente, o karma faria a sua conta no final e a colheita é obrigatória. Mas a gente coloca aí: expulsarão os demônios em meu nome, e ainda falarão em novas línguas, e ainda pela impostação de mãos. A gente coloca basicamente que estamos falando, olha, a doutrina espírita coloca essa questão da desobsessão, né, e fora dela o exorcismo e algumas práticas de você tirar aquele irmão que está com realmente intenções de prejudicar aquela pessoa atendida, ou ainda por não saber, está ali conectada por energia ou afinidade, que o passe ou diversas outras terapias holísticas ou outras terapias que nós herdamos, né, de outros orbes, ou orbes aqui espirituais, como o Reiki e tantas outras que o tempo aqui vale a pena a gente não colocar, mas que através da imposição de mãos nós buscamos a cura. Esse trecho de Marcos, o logo seguinte, coloca todos esses detalhes, e ainda mais o falarão em novas línguas. Claramente dizemos, aí nós temos duas vertentes. Através da reencarnação nós podemos chegar em um outro país, e o nosso desenvolvimento intelectual vai ser em uma outra língua. Ou ainda, quantas pessoas, quantos médiuns curandeiros, quantas pessoas que nem o ensino fundamental, o pré-primário, o primário, como a gente dizia antigamente, sequer o tem, falam alemão, falam inglês, falam diversas outras línguas. Inclusive o nosso Chico Xavier já chegou, por ser testado, já chegou a responder psicograficamente mensagens e linguagens que ele não tinha sequer nem acesso, não é verdade? Mas fato é que
explicando aqui a essência e começando esse contraponto, o Espiritismo como palavra, não como doutrina, não é uma questão única e exclusiva de marca registrada, de patente registrada da doutrina decodificada por Kardec. As manifestações da vida espiritual e a sua inter-relação com nós, que estamos aqui na carne por enquanto, vem de muito, muito tempo atrás, vem de forma primitiva. Os povos primitivos tinham contato com entidades não só daqui da Terra, como de outros orbes. A questão vida espiritual não é exclusiva da doutrina espírita, da mesma forma que diversas religiões querem taxar o termo cristão como sendo único e exclusivo daqueles. Todas as linhas religião filosófica que tem como preceito o grande avatar que foi o nosso Mestre Jesus são cristãs. Isso é um ponto que, da mesma forma, a questão espiritual não é do espiritismo ou daqueles que acreditam nisso. Se a gente for pensar bem por toda a história, o próprio cristianismo primitivo acreditava na reencarnação e na comunicação espiritual. Isso foi censurado através de um concílio que foi pedido e imposto por um ditador e sua esposa, né, na época, que eram realmente dois espíritos que não vinham para a Terra com boas intenções na reencarnação. Então o concílio de Constantinopla tirou e proibiu a crença na reencarnação, inclusive com a morte de milhares e milhões de pessoas que se disseram acreditar. Era muito mais fácil você impor a sua ditadura através da fé de que existe um céu, um Deus punitivo e um inferno. Então, creia no que eu quero que você creia. Mas sempre foi assim. A crença na vida de outros mundos, na conexão entre espíritos e nós encarnados, vem há muito tempo. Vamos trazer diversos exemplos. Moisés, é óbvio, Moisés recebeu aqueles mandamentos para uma sociedade que precisava de disciplina através de um contato espiritual. Jesus, por exemplo, no Tabor, no Monte Tabor, junto com apóstolos, ele esteve ladeado, depois que ele se iluminou, de dois grandes espíritos conhecidos, que foram Moisés e Elias. Há tempo, Jesus colocou que Elias depois reencarnou como João Batista. E a saber, João Batista já tinha desencarnado à época que esse evento aconteceu. Maria Madalena, numa das palestrinhas que foram dadas aqui algumas semanas atrás, foi aquela que acreditou e viu Jesus ladeado por espíritos de muita luz. Obviamente, para estar ali com Jesus, eram espíritos de uma grandeza espetacular. Os próprios cristãos, Jesus disse que todos aqueles cristãos que eram condenados a morrer nas arenas dos leões, lá dos circos, para todo mundo ver que aquilo tirava alegria e prazer de todos, eles não sentiriam aquela morte trágica, e que não sentiriam e que seriam elevados e veriam e teriam visões sublimes durante esse processo. Continuando nessa história, Maomé, por exemplo, que é uma outra linha filosofia religiosa, ele inicia o seu processo, o seu caminhar, a sua tarefa religiosa, ouvindo mensagens de pessoas invisíveis. Francisco de Assis, por exemplo, ele conta que que recebeu emissários dos céus que diziam para ele que a igreja, da forma que estava, precisava ser renovada. Martinho Lutero também, da mesma forma, ele registra isso de verdade,
que recebeu e teve consigo a presença de seres de um outro mundo. A Teresa d'Ávila, por exemplo, conhecida como Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus, também fala que quando dormia, ou às vezes em momentos assim, ela recebia a presença de amigos espirituais, e que em algumas oportunidades ela foi com eles visitar regiões purgatórias, que nós dizemos que em desdobramento ela visitou o umbral grosso, por exemplo. Não paramos por aí. Gente, papas acreditavam, e papas de verdade muito considerados pela Igreja, como Virgílio, como Papa Gregório Magno, eles acreditavam piamente na reencarnação, defendiam isso, e também na comunicação espiritual. Então digo para vocês que a palavra está aí, a palavra está sendo dita, e de verdade segue quem crer piamente nisso. Mas o fato é que toda essa linha histórica da verdade do mundo espiritual, da reencarnação, do encontro entre nós encarnados e espíritos interagindo para que coisas boas ou ruins aconteçam, são fatos. Mas não importa se você segue, por exemplo, as religiões espiritualistas, se você acredita nisso, ou se você é católico, judeu, evangélico, crente, messiânico, budista, muçulmano, o que for. Fato é que existem diversas pessoas que empunham bandeiras, e ainda o fazem, dizendo-se que, eu sou isso, e continuam maledizendo, continuam fofocando, continuam fazendo o mal, continuam gritando, continuam sendo completamente o contrário do que os seus líderes espirituais, os seus grandes avatares ou os seus mestres pregavam. Quantas pessoas hoje que se dizem que são cristãs de bem e que fazem completamente o contrário do que o grande mestre nos colocou. É muito decepcionante e, infelizmente, no momento desse de joio e trigo, nós vemos que, e eu tenho comigo essa questão, que se Jesus realmente retornasse, ele dificilmente não seria apedrejado. O fato é que não importa a instituição, a linha filosófica, religiosa que você siga. Se você vê com tudo isso que foi colocado aqui nessa lição, tem a ver com você, perfeito. E o próprio Jesus diz que, de verdade, se você acredita nesses sinais, os fatos estão aí, perfeito. Se você não acredita, perfeito também. Apenas seja bom, apenas seja boa, espalhe amor, espalhe essa ideia de que todos nós somos um só perante a fonte criadora. Não está aí a cor que você veste, está aí o que você sente e emana. Esses que eu disse, dos maledicentes, dos fofoqueiros, dos que espalham mal, dos materialistas em desequilíbrio, daqueles que não ajudam, daqueles que não se autoconhecem e daqueles que não buscam o conhecimento edificante ou a prática, muito maior ainda, essa distância vai se alongando. E como eu sempre venho dizendo, nesta próxima encarnação, estarão em planetas ainda em formação. Serão australopitecos em outros planetas. Para aqueles que vivem de verdade a essência do que precisa ser ensinado nessas linhas,
a ideia é passar de ano. É a ideia que esses que vibram nessa sintonia vão sim, de verdade, conseguir curar pessoas, conseguir trazer um sorriso, conseguir trazer um aquecimentozinho de coração, vão, de verdade, lá na frente entender que esses ensinamentos têm muito a ver. Vem aí notícias que a comunicação espiritual entre os encarnados e desencarnados vai ser descoberta ao acaso, num testezinho de radiofrequência, num testezinho de sintonia de som, e aos poucos a gente vai desvendando esse véu que nos separa, que muitos não acreditam, sempre respeitando, e que outros que aguardam de verdade isso acontecer. Mas mais do que isso, a essência. Siga de verdade aonde você quer seguir, no caminho que você quer seguir, mas siga o amor, siga a vontade de estar com as pessoas, siga a vontade de não querer brigar por besteira. Siga se autoconhecendo, siga praticando o bem. É isso que importa, porque no nome dele, no nome dos avatares que você segue, só tem que ter coisas boas. Até a próxima semana nesse canal. Aconselhe as palestras que aqui ficam para aquelas pessoas que você sente que precisam. E um grande beijo para todos vocês.